que a minha câmera não está abrindo. Deixa eu ver, deixa eu funcionar aqui. Se agora vai. Aí eu aí. Eilo! Eis-me aqui. Eu acabei nem mudando o fundo, né? Porque. Deixa assim mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Não? Tudo em paz? Tudo na paz. Graças a Deus. Uhum. Beleza. Ok. Esperar. Tá dando uns picos de luz aqui, não sei não se eu não vou acabar caindo, viu? Tá chovendo muito aqui, Cláudia, viu, Ezio? Chovendo muito aí? Sim. Aqui também ontem choveu bastante, que alagou bastante lugar aqui no centro da cidade. Deu uma chuva razoável. Vou mudar o fundo, né? Deu outro pico. Ai, Jesus. É mais tranquilo. Hoje não teve quase. Não é que não teve, choveu, mas não muito. Uhum. Vamos ver se eu mudo agora esse trem. Agora sim. Vamos esperar um pouquinho, né? Já tem a Conceição, é para entrar, a Marli, né? É mesmo, a Maria não entrou ainda. Marli. Eila. Cadê? Ai. Achou. Chegou, Marli. Oi, Boa Marli. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Eliane, Carlos, Marcelo. Dona Clara. Dona Clara, olá, Dona Clara. Como é que a senhora está? Tudo bom, graças a Deus. Assim seja. Certo. Que bom. Bom, a Conceição, né? Daqui a pouco ela está entrando. Claudinha. Agora que eu vi a Claudinha aqui embaixo. Tá aí a Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Marli. Ézio está por aí? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite, Ézio. É que Boa vocês estão noite. escondidinhos na minha terra? Boa noite. Então, a prece inicial é a Eliane que faz, né, Eliane? Isso. O Marcelo faz o Evangelho. Cadê? O livro dos Espíritos, o Carlos. E a vibração é a Conceição, a lista é a Cláudia, né, Cláudia? Já tá aqui. E a prece final fica a cargo da Marli. Muito bem. A Lucélia não apareceu hoje? Estranho também, sério. Ainda não. Ainda não. Normalmente ela é a primeira, né? Mas morreu o pai de duas alunas lá da interação. Não sei, acho que é amiguinha das netas. Não sei não se não é por causa disso, né? Pode ser. Bom, gente, como a Conceição faz a vibração, podemos começar já? Podemos. Vamos lá. Então, vamos, neste momento, nos concentrarmos, pedir a ajuda dos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, para podermos fazer os estudos da noite. Que esses amigos espirituais possam estar no lar de cada um de nós, nos intuindo para um grande aprendizado. Que nós possamos sair esclarecidos nesta noite e que possamos vibrar muito amor, muita paz e muita luz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá num dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. A Fer entrou. Oi, Fer. Ah, Lucélia. Olá. Oi, pessoal. Tô de câmera fechada porque tô saindo da casa da minha mãe. Tá bom. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, então, na sequência, eu vou ler no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 15, né? Eu vou ler os itens 15 e 16, que encerram o assunto que é duelo, e o capítulo 12, né? Na próxima reunião, começamos o capítulo 13. Então, vamos lá. Todo mundo posso começar? Pode. Quem mandou essa mensagem foi Agostinho, em Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedir. Esse último é quase sempre um homem sem educação que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescenta ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que, entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para se refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança seu adversário. É bem verdade que ele arrisca sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vem nele um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Mas existirá verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é o verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Bom, como em todos os outros textos, né, sobre duelo,
O menos importante aqui, na minha opinião, é falar sobre o duelo. O que destaca nesse texto de Agostinho, na minha opinião, é a questão daquela pessoa que faz as coisas com a intenção de prejudicar, né? Eu sempre digo, né? A gente sempre fala sobre isso, que a intenção por trás das coisas é o principal problema. Muitas vezes nós cometemos atos falhos, né? Aliás, muito frequentemente, né? Mas sempre não de forma planejada. Acontece porque somos imperfeitos. Mas quando você planeja, quando você tem a intenção de, isso é um grande problema, né? Porque aí você mostra a sua total falta de amor, né, no próximo. Então, isso é um problema. Tá? Bom, basicamente é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, o 16 é uma nota, né? Fala assim: os duelos tornaram-se cada vez mais raros e se ainda vemos de vez em quando alguns dolorosos exemplos, o seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um confronto e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes daqueles tempos e dos povos era o uso do porte habitual, de forma visível ou não, das armas defensivas e de ataque. A abolição desse uso já testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir esta escala, desde a época em que os cavaleiros somente cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança até o uso simples de espada, tornada mais tarde apenas um enfeite, um acessório de nobreza e não uma arma agressiva. Uma outra característica do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre. E hoje se ocultam. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que provoca emoção, enquanto antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de selvageria, colocando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Trazendo isso para hoje, né? Hoje não existe mais o duelo, né? O duelo como antigamente não existe mais. Existem outras formas, né? De você fazer mal aos outros, mas o duelo é uma coisa, posso dizer que é uma coisa do passado. E às vezes a gente para pensar, né? E fala assim, puxa, o mundo não mudou nada, né? As coisas continuam do mesmo jeito que elas são. Mas veja, como Kardec mesmo fala aqui na nota, né? Naquela época, a morte de uma pessoa era assim, a mesma coisa que falar, morreu um mosquito, né? Hoje, a porcentagem de pessoas que se importam com isso é bem maior, né? Então, sim, apesar de tudo mostrar o contrário, o planeta está sim melhorando. A passos muito lentos, mas está melhorando. E nós temos que ter... Isso não é uma visão otimista, é uma visão realista, né? A gente não pode se deixar levar também pela... nossa, né? A gente tem que ser realista. Existem problemas? Sim, vários. Mas as coisas estão caminhando bem. E sempre lembrando uma coisa que os espíritos sempre dizem, né? Uma luz é sempre superior a 1000 pontos de treva. Então, é só a gente confiar, se conectar com a luz, e vai ficar tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Não? Eu falo demais, né, gente? Mas tudo bem. Então é isso. Passo a
Passo o bastão para o meu amigo Sebastião. Ah, não, ô, é Carlos. Passo Bastião. Vamos lá. Vamos lá. Livro dos Espíritos, Faculdades Morais e Intelectuais. Esse tema nós conseguiremos desenvolver no dia de hoje. Não vai precisar dividir, não. Tá tranquilo. 361. Todo mundo nessa questão? Sim. O Lucélia está procurando. Show. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um mau espírito. Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, o que chamais demônios. Bom, as nossas qualidades, elas remontam de todas as nossas reencarnações. Então, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, nós vamos nos depurando, nós vamos melhorando. Por que que ainda existem espíritos que reencarnam e são maus? Ele coloca aqui, não é mau, é imperfeito. Nós estamos imperfeitos, nós não somos imperfeitos. Nós estamos, porque nós vamos chegar à perfeição. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um vai demorar o que tem que demorar, mas todos. Jesus disse, sedes perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ou seja, seremos. Mas aí, está longe. Porque quando a gente pega hoje, olha para Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo. Está muito longe para a gente chegar lá, não está? Porque ainda, quando a gente vê uma notícia na televisão de um estupro, de uma violência qualquer que seja, a gente quase que fica violento junto. Só não se manifesta porque fica por dentro. Ou, às vezes, está com alguém do lado e se manifesta falando. Então, esse ainda é algo que a gente precisa controlar. Porque aquele que cometeu o erro está num nível de imperfeição maior que o meu. Eu ainda estou melhor que ele. Se eu olho e acho que eu estou longe, imagine aquele que está cometendo esses atos mais graves. O Marcelo, no item do duelo, leu que é muito mais condenável aquele que fazia o duelo do que aquele que entrava numa casa para roubar e acabava tirando a vida de quem ele roubou. Por quê? Muitas vezes esse roubo não é justificando, eu acho que a gente não tem que justificar, mas ele acontece por uma necessidade de sustentar a sua família, de fazer alguma coisa, ele se vê que ninguém lhe dá uma oportunidade de trabalho, ninguém faz nada, age de alguma forma. Esse nível é de imperfeição. Não é que ele é mau. Ainda existe o perverso na Terra. Porém, os espíritos mais atrasados já estão reencarnando em outros mundos de expiação e de provas. Por quê? A Terra precisa de gente melhor para poder crescer, para poder evoluir. Tudo bem aqui, pessoal? 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? São estouvados, espertos e, algumas vezes, seres malfazejos. Espíritos ainda atrasados. Eu diria até, o Livro dos Espíritos ele é de 1857, se não me falha a memória. Nessa época aqui, reencarnava mais esse tipo de espírito. Hoje já é menor essa quantidade. Por quê? Porque a Terra vai evoluir. Nós estamos melhorando. Por mais que a gente olhe e ainda veja muita coisa errada, muita coisa ruim, nós ainda estamos melhores do que a gente estava nessa época aqui, há 160 anos atrás. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Então, elas não são estranhas, elas são relacionadas ao meu nível de entendimento. Então, eu tenho mais paixões
Você tem muitos grupos de alcoólicos anônimos, de dependentes sexuais, dependentes de jogo. Todos esses grupos, o que eles fazem com a gente? Eles nos ajudam a sair dessa, e a família vai junto. Para quê? Porque eu estou precisando sair desse vício. E esse vício ele ainda existe porque eu não consigo superar. À medida que nós vamos evoluindo, isso vai ficando para trás. Há uns 40 anos atrás, talvez, eu trabalhava em Catanduva e a 400 metros tinha um cassino. E um funcionário, uma vez, da mecânica, a família no dia seguinte ligou para nós: cadê ele? Saiu ontem para trabalhar e não voltou mais. E a gente, bom, ele saiu daqui, ele não está. Foram descobrir que ele estava no cassino. Ele tinha pego todo o seu pagamento e ido para o cassino. E ele está mais ou menos a minha idade. Então, se há 40 anos atrás, eu tinha uns 17, 18 anos, ele tinha 17, 18 anos também. Então, hoje, eu ouço muito menos falar desse tipo de coisa. Ainda tem, mas muito menos. Então, as coisas vão evoluindo, vão melhorando. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente que é o mesmo. E na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Ou seja, Kardec fala que nós vamos crescer duas vertentes: moral e intelectual. Muitos espíritos encarnados na Terra hoje estão na questão intelectual, mas ainda não conseguem usar essa questão intelectual para a sua evolução moral. Então, são espíritos que ainda... Se a gente olha, por exemplo, um lugar muito que eu vejo muito isso, é no quadro político. Tem muita gente intelectualmente preparadíssima, mas ele está preparado para passar o pé no outro, para atrasar um lado, ou seja, ele é perverso, apesar de ter todo o conhecimento intelectual. E nós, às vezes, não conseguimos caminhar os dois para e passo. Nós vamos ter, um vai crescer, o outro não. É importante para nós que vamos crescer os dois. Para chegar no estado de perfeição, os dois têm que crescer. Mas, nesse momento, se eu consigo fazer intelectualmente, então vamos fazer intelectualmente. Vamos estudar, vamos buscar crescer, evoluir. Mas é importante depois que a aplicação desse conhecimento no bem, a aplicação desse conhecimento para que a sociedade evolua, para que a Terra mude de patamar, que é o mundo de regeneração que ela vai chegar. 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É que espírito encarnado não é bastante puro. O homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade, que é o que nós falamos agora. Num período, ele pode avançar de um lado, no outro período, avançar do outro. O importante é que tenhamos que avançar nos dois. Se nós, hoje, tendo um pouco mais esse conhecimento que a gente está tendo, sabe que tem que crescer nos dois, talvez seja importante a gente já dar o pontapé inicial, né? E ver que a gente está estudando, que a gente está buscando esse conhecimento intelectual, onde eu posso aplicar esse conhecimento. Primeiro lugar de todos é no seu próprio lar, com as pessoas que estão próximas a você. Depois, num segundo momento, no seu trabalho, na sociedade, com as outras pessoas, seus amigos. Mas é importante a gente entender. E só praticando esse conhecimento intelectual é que a gente vai conseguir dar os próximos passos. Então, a 366 para encerrar. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada um uma aptidão especial? Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda,
O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros livres da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, não tem vários espíritos habitando. É um único espírito. Ah, mas é o espírito que traz a calma, é o espírito que traz a natureza mais branda, é um espírito. Não é um espírito, é um espírito que habita esse corpo. E esse espírito recebe todas essas influências, e as influências positivas e negativas. E quais que vão permanecer? Aquelas que eu decidir. Não tem a história do lobo? O lobo mau e o lobo bom? Qual que sobrevive? Aquele que eu alimento mais? Se eu alimentar o lobo mau, é ele que sobrevive. Se eu alimentar o lobo bom, é ele que sobrevive. O espírito está habitando esse corpo. Ele, para crescer, precisa evoluir, precisa de coisas boas, precisa de qualidades morais boas. Então, é um só que recebe todas essas influenciações. E eu decido as influenciações que eu quero para mim, a que vai ficar comigo. Essa decisão, ela é tomada à medida que nós vamos buscando esse nosso conhecimento. Como que agiria Jesus nesse momento que eu estou sendo testado? A gente, quando começa a estudar, eu me lembro quando eu comecei no Espiritismo, há 26 anos atrás, a Eva me disse o seguinte: Carlos, a partir de hoje, o Giovanni era bebê, seu filho vai ficar doente, sua esposa vai precisar de você, você não vai conseguir vir, tá? Vai ter sempre alguém te atrapalhando. Então, vai depender muito do que você quer. Por quê? Vai acontecer. Era de quarta-feira o estudo. Toda quarta-feira você vai ter um problema. Vai ficar no trabalho até mais tarde, toda quarta-feira. Por quê? Porque vai depender. Você quer realmente aquilo? Você está imbuído? Você remaneja a tua reunião? Você vai fazer alguma coisa? O filho ficou doente? Cuida você hoje, que você que vai ficar, eu vou sair. Amanhã ela que ia, eu fico com o bebê, a gente tinha que se virar, porque senão realmente você não ia fazer. Então, essas coisas que a gente tem, a gente precisa começar a priorizar. Eventualmente, é claro que você não vai conseguir 100% da frequência, a gente sabe disso. Mas essa falta, essa ausência sua, ela tem que ser naquele assim, não tem mais jeito mesmo. Isso não tem como fazer. Então, aí eu não vou dessa vez. Mas, do contrário, nós precisamos, porque é o que nós estamos aprendendo. E é isso que vai fazer com que a qualidade moral desse que habita esse corpo seja melhor. Porque senão vai ficar mancando, vai ficar faltando. Em alguns momentos, a gente acaba sucumbindo. É importante para a gente, dia a dia, aquilo que a gente lê aqui, que a gente discute juntos, ficar para nós durante a semana martelando. Semana passada, eu acho que foi, a Cláudia usou o termo reflexão. E isso tem que servir para a gente sempre. Tudo que a gente está lendo aqui, tudo que a gente está estudando aqui, como que a gente faz para a gente refletir em cima disso? Por quê? É assim que nós vamos conseguir dar os nossos passos. E não adianta passos longos. A gente cai e se machuca. É passo curto. Quantas vezes esses passos curtos forem necessários? Por quê? É o alicerce nosso. Se a gente der um passo muito longo, a gente cai e se frustra. Porque não estava sólido o piso. Então, ele tem que estar sólido para a gente poder sedimentar tudo que a gente quer. Vai cair? Cai, levanta. Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É assim que tem que ser.
Não adianta ficar no chão. Ficar no chão é derrota. Se eu cair 100 vezes, estou no 101º levantamento meu, tá ótimo. Não adianta eu contar os 100 cômodos. Tem que contar que eu estou sempre na frente, todas mais um passinho na frente. Senão a gente não consegue essa perfeição que a gente precisa. Porque não adianta deixar para a próxima encarnação. Nós temos falado aqui sistematicamente, aos domingos, aos sábados, que nós não sabemos quando vai ser a nossa próxima encarnação. Muitos não estão tendo mais filhos. Os filhos são em quantidade menores. Como que nós vamos reencarnar? Então, é preciso, a gente sabe que é preciso. Nós sabemos que vamos ter as oportunidades. Mas nós precisamos trabalhar para nos melhorar agora, para que essa oportunidade chegue. Eu tenho que sair daqui melhor do que eu cheguei. E esse melhor hoje, a gente falava antigamente, nem que for 1%. De fato, nem que for 1%. Mas com o progresso do mundo, eu acho que 1% pode ser pouco para depois. Para uma volta nossa, esse 1% vai falar assim, tem muita gente com 2, tem mais gente com 5, tem mais gente com 10, 1% lá atrás. Então, nós precisamos realmente buscar essa perfeição o mais rápido possível. Aí Kardec faz um comentário. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas. Como os diferentes sons do órgão são produtos de uma espécie de ar, de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isso, além do mais, é contradito pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Nós vamos ter a nossa evolução em termos coletivos, mas ela começa na nossa individualidade. Todos somos indivíduos, buscamos a nossa evolução. Então, tudo que acontece com esse espírito que vem de lado, vem de fora, é um único ser que está. Não tem dois seres ali. E aí, pessoal? Tá tudo ok, esclarecedor. Foi ótimo. Para mim tá tudo bem. O pessoal está muito quietinho. Não, tá tranquilo. Eu tô tão feliz com a chuva, Carlos, e com você falando, que tranquilidade. Tava precisando mesmo. Não, mas da minha parte tá tranquilo, cara. Tudo bem? Ótimo. Nossa. A Conceição não pôde participar. Fernanda ou Lucélia gostaria de fazer as vibrações? O microfone de vocês estão fechados. Então faz. Quer fazer, Lucélia? Tira a baguinha para aí. Eu faço sim. Gratidão. Então vamos lá. Vamos então abrindo os nossos corações e vamos vibrando a paz do mundo, o bem universal. Vibrando aqueles países que se encontram em guerra. Vamos vibrando ao nosso Brasil, aos nossos governantes. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição.
E vamos vibrando a todos que sofrem, a todos os desempregados, que Jesus dê luz, ampare a eles, que tudo vai melhorar, que tudo passa. Vamos vibrando aos hospitais, aos médicos, enfermeiros, aos doentes, aos acompanhantes, aos familiares. Vamos vibrando a todos aqueles que perderam seus entes queridos e estão desconsolados. Que Jesus conforte a todos. Vamos vibrando aos asilos, creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias. Que Jesus dê uma luz a esses nossos irmãos perdidos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que tudo vai melhorar, que eles vão ter uma nova vida saindo de lá. Vamos vibrando a todos os irmãos que se encontram na rua, os mendigos, ainda mais com a chuva, que eles sejam amparados por alguém, aos voluntários do bem, vibrando a todos os voluntários do bem. Vamos vibrando a todos os lares. Que Jesus abençoe a todos os lares, a todos os irmãos que convivem, principalmente aqueles mais difíceis de se conviver. Que Jesus leve a paz, a harmonia e amor em todos os lares. Vamos vibrando aos nossos lares. Que Jesus entre nos nossos lares, trazendo a paz, a harmonia, compreensão, paciência. Vamos vibrando a nós mesmos. Que Jesus nos dê força e coragem para sempre estar no bem, no amor ao próximo. E vamos vibrando, uma vibração bem amorosa, deixar nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos pedir também ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique a água com fluidos, o que mais nós precisarmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos vibrar a nossa lista de assistidos, colocando muito amor nessa vibração. Ademir Eduardo Bento, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alda Aparecida Colli, Aline Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Afonso Almino Ferreira Neto, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Suqueto de Menezes, Andréia Bonvinci Cine Pellegrini, Andressa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Guise, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassilato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Bruna Bernardo, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenez, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romanelli, Guto Cossi, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Ivania Aparecida Borges, Janice Cassiolato Mate Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringolo,
João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Radassa da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuc, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Marcelo Abinagim, Márcio Luiz Pazuc, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Alves de Souza, Maria Cristina Casselli de Menezes, Maria Helena Varim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Moniz Galante, Nayara Fernandes, Neide Goulart, Olinda, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Paulo Peregrini, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Reginaldo Ribeiro, Ricardo César Madalena Batista, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benedetti, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini Rosseto, Tereza Risse, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Wesley Rota, William Binagim. Vamos mandar nossas vibrações também a todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca do Brasil e do mundo. Vibramos pelos abrigos de idosos de Casa Branca e todos os abrigos do Brasil e do mundo. Vamos vibrar agora para os nossos irmãos desencarnados. Adriana Benedetti, Alain Rangel Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Maringolo, Antônia Delmo Moreno, Arival Kremer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Augusto Bento Ribeiro, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Luan, Célia Martim Vieira, Daniel José Rita, David Maclean, Denis Amaro de Almeida, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Guerreiro, Enéas Marcelino da Silva, Fernanda Razani, Jordane Cristina Lima, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, José Carlos Gonçalves, Juliane Rodrigues, Emenegildo Oswaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucinéia Marlene Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cossi, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria Helena Bonetti Mossa, Maria José Malafate da Silva, Maria Tereza Carvalho, Mário Pereira da Silva, Mariana Piccolo, Marlene Midon, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Nelson Corso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Vitor José Pereira, Valesca Gomes de Souza Dalbério e Zomira Francisco, assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos a Deus por estar mais uma vez reunidos na sua presença. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelos ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga por estar sempre nos orientando em nossas reuniões, aos nossos mentores individuais. Agradecemos ao nosso grupo São Francisco de Assis e aos internautas que nos acompanham sempre. Nesse momento, peço licença ao grupo para que possamos elevar nossos pensamentos
a Mariana Pistelli. Que Jesus possa estar ao seu lado, que Jesus possa acompanhá-la, que a espiritualidade amiga possa consolar a família, os amigos, e que tudo seja feito conforme a vontade divina. Que assim seja. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxiliai-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes, nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o egoísmo. Mostra-nos o caminho do amor para que possamos dividir com o próximo todos os benefícios que recebemos de vós. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender a ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, gratidão a todos. Muito bem. Todos bem, não? Graças a Deus. Sim, tudo bem. Tudo bom. Ok. Então, acho que é isso, né? Um bom fim de semana para vocês, para nós, né? E que a semana seja excelente, né? Nos vemos na quarta-feira de novo, se Deus quiser, né? Até quarta-feira. Bom final de semana para todos. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite a Tchau, todos. pessoal. Dona Boa Clara, noite, um você, beijo. Clara. Claudinha, Ézio, Marcelo, Lucélia, Fer. Dá um beijo nas meninas, Fer. Pode deixar, Carlos. dona Elisa. Carlos, gente. Eliane, Marcelo. Fiquem com Deus. Amém. Deus os Boa abençoe. semana, Deus abençoe. Tchau. Tchau. Até quarta.